Pronto. A nossa aula passada, nós fizemos um videozinho, não é? Espero que todos tenham assistido, tirado as dúvidas também. E hoje, para a gente concluir o capítulo 7, como eu falei, nós vamos... aula passada a gente falou, né, da queda da República, da crise da República, da instauração dos triunviratos. O que seria triunvirato? Seria governo de 3 pessoas, né? E 3 militares. Nós vimos que com a queda da República, né, com a crise da República Romana, os militares começaram a ganhar força, né? E aí Roma passou a ser governada por militares, por 3, por isso que é chamado o nome de triunvirato, né? Então, a crise não foi só econômica, mas também política. Os patrícios, que era a aristocracia, que eram os descendentes de sangue, né? Eles não queriam aceitar as reformas romanas, principalmente impostas pelos plebeus. Nós vimos as reformas pensadas pelos irmãos Gracos, Caio e Tibério Graco. E os patrícios, eles não queriam, de forma alguma, né, mudar a estrutura econômica, a estrutura política em Roma. Então, eles eram bem conservadores. E aí, esse conservadorismo, como a gente pode entender, eles, de não aceitar as reformas, permitiu que os militares, né, que os generais do exército, começassem a ter, né, ainda mais prestígio em Roma. Então, eles passaram a ocupar, né, o poder. E, aos poucos, os generais do exército passaram a subtrair, a pegar para si as funções que eram do Senado, certo? E assim, nós vimos que Roma começou a expandir, né, aquela guerra de expansão, começou a aumentar os seus domínios, e os generais que estavam à frente dessa expansão, começaram a ganhar prestígio. Então, cada vez que eles venciam, eles tinham mais prestígio. E, consequentemente, se fortalecia, né? Fortalecia politicamente, né? E aí, os generais e os plebeus, nós vimos que os plebeus, para começarem a ter, né, vez na política romana, eles ameaçaram fazer greve, né? Ou a gente tem participação, a gente começa a ganhar direitos, ou nós não vamos participar do exército. E aí, quando o poder de Roma começou a se expandir, a crescer, né, os generais começaram a ganhar prestígio, né, a se fortalecer politicamente, começou uma disputa, algumas rinhas, como a gente costuma falar, com os plebeus. E assim, né, os generais ascenderam ao poder. Os primeiros foram Mário, né, e Sila, foram 2 generais vitoriosos em campanhas militares e que conseguiram chegar ao poder. Eles governaram de forma autoritária, ainda na República, né? Mas, com as guerras entre plebeus e patrícios, entre generais e patrícios, deixa eu ver se eu consigo aqui. Houve-se a necessidade de criar o que nós chamamos de triunviratos. O que seria triunvirato? Seria o governo de 3, né? Triunvirato, governo de 3 pessoas. Então, essas 3 pessoas fizeram alianças entre si, né, os triunviros, estabeleceram entre si alianças políticas militares e passaram a governar em Roma. Então, houve 2 triunviratos. O primeiro com Pompeu, Crasso e Júlio César, né? E o segundo com Otávio Augusto, Lépido e Marco Antônio. O primeiro, vamos falar do governo desses 3, Júlio César é bem conhecido, Pompeu e Crasso, eles tipo que dividiram as responsabilidades. Como foi essa divisão? Pompeu e Crasso, já tinha grande reputação política, né, poder, então eles passaram a dominar o exército, né? Crasso era um dos homens mais ricos da Itália. Não sei se vocês pesquisaram, estudaram, mas Crasso era um dos homens mais ricos da Itália, né? E
Eu comentei na aula passada sobre as revoltas de escravos, né, da escravidão. Nós vimos que quando Roma começou a expandir os seus domínios, começou a aumentar o número de escravos, porque os escravos passavam a ser por guerras, né? Os perdedores das revoltas, das guerras, passaram a ser escravos. E Espartaco era um dos escravos, né? Foi um dos escravos mais importantes. Vocês que gostam de séries, de filme, tem Espartacus, é um dos, acho que é uma série, retrata bem essas guerras, as guerras de escravos em Roma. E aí, Crasso, ele era um dos homens mais ricos e ele foi um dos vencedores, né, da revolta escrava liderada por Espartaco. E quem foi Pompeu? Pompeu, ele se destacou bem nas excursões pelo Oriente, nas guerras de expansão pelo Oriente, né? E tinha Júlio César. Então, eles dividiram. Pompeu e Crasso ficavam, né, dominando o exército, já Júlio César passava a ser, né, exercer o consulado e o cargo de pontífice máximo. O que era esse pontífice máximo? Ele acumulava para si também o poder de dominar a igreja, né, a religião em Roma. Então, assim, eles assumiram o comando do mundo romano. Pompeu, Crasso e Júlio César, né? Júlio César, daí, o que foi que eles fizeram? Júlio César partiu, né, para conquistar mais terras, principalmente a Gália. Crasso foi para o Oriente, também em campanha militar. E Pompeu ficou em Roma sozinho, né? Quando Pompeu ficou em Roma sozinho, o Senado passou a dar poderes a ele, né? Aí, depois que Júlio César conquistou a Gália, ele voltou para Roma. Então, eu estava só expandindo os meus domínios. Então, ele voltou para Roma. Quando chegou lá, Pompeu tinha dominado o exército, o consulado, aliás. E aí, Júlio César venceu Pompeu, venceu as forças de Pompeu e tomou o poder. E aí, implantou uma ditadura. Então, valendo-se do cargo de ditador, ele forçou o Senado. Então, eu venci Pompeu, então agora eu vou dominar, eu vou governar de forma ditatorial. Todo mundo vai ter que me obedecer, né? E aí, ele chegou e forçou o Senado a promover, né, um amplo programa de reformas. Então, nós vamos fazer muitas reformas. Ele passou a distribuir terras aos militares, né, aos ex-soldados. Ele proibiu que os governadores, porque como o mundo romano era enorme com a expansão, cada província tinha um governador, tinha alguém para governar. Então, ele proibiu, né, ele tipo que cortou os abusos desses governadores e dos cobradores de impostos. Ele distribuiu trigo para a plebe, para os plebeus. Ele criou um calendário que era chamado de Juliniano, em sua homenagem, Júlio César, então o calendário juliano, que o ano tinha 365 dias. Promoveu várias reformas, né? Só que os senadores, quando ele chegou e implantou essa ditadura, os senadores foram contrários a ele, ficaram revoltados, ficaram com raiva, né? E aí o Senado acusou Júlio César de trair a República e de querer ser rei, porque ele estava governando de forma máxima, ditatorial, e aí Júlio César foi assassinado. Não sei se vocês já ouviram, tem até um dizerzinho, né, que a gente diz assim, até tu, Brutus, né, que Brutus assassinou Júlio César de forma pelas costas, como diz a história, né? E aí Júlio César foi assassinado. E aí descobriu-se depois que no seu testamento, até uma curiosidade, no testamento de Júlio César ele tinha deixado, né, uma quantia de dinheiro a cada romano. Então, para cada cidadão romano, ele tinha deixado uma quantia de dinheiro. E isso fez com que a sua popularidade, mesmo depois de morto, né, crescesse. E aí, com a morte de Júlio César, o Senado continuou a perder força. Por quê? Porque quando Júlio César
no testamento, deixou dinheiro para cada romano, né? E aí ele aumentou a popularidade, mesmo depois de morto, a população romana começou a acusar o Senado, né? De ter articulado para matar Júlio César. E o Senado continuou a perder força, né? Aí outros 3 militares também formaram o segundo triunvirato. Quem era? Caio Otávio, né? Era filho adotivo de Júlio César, Caio Otávio, que é chamado de Otávio Augusto, depois ele vai mudar o nome, né? Marco Antônio, que era cônsul, e Lépido, ele era chefe da cavalaria. Aí Otávio, eles dividiram também. Otávio ficou para governar o Ocidente, né? Marco Antônio ficou para governar o Oriente e Lépido ficou com a África. Aí eles dividiram, tudo estava na santa paz. Só que Otávio fez o quê? Foi e destituiu o Lépido do posto de governar a África. Você não vai mais governar a África, não. E aí ele acusou, também destituiu Lépido, acusou Marco Antônio de trair Roma, né, porque Marco Antônio, como ele foi para o Oriente, ele se casou com Cleópatra, vocês já ouviram falar, né? Cleópatra, que era rainha do Egito. Então, Otávio diz que se apresentou como defensor das tradições romanas, destituiu Lépido e ainda fez o quê? Fez o maior bafafá e acusou Marco Antônio de trair Roma, porque tinha se casado com Cleópatra, que era rainha do Egito. E aí começou uma disputa entre eles 2. E aí Caio Otávio venceu o exército de Marco Antônio, né? Invadiu o Egito, transformou o Egito em uma província romana, né? E Cleópatra e Marco Antônio se suicidaram, né? Assim, Caio Otávio assumiu o comando do mundo romano, né? E derrubou a república e instaurou o império. Quando ele instaurou o império, ele atribuiu para si o título de Augustus. O que seria esse Augustus? Né? Ao mesmo tempo, ele era o chefe da nação, comandante do exército, o líder do Senado, venerado. Então, ele acumulou para si esses poderes: príncipe, Augustus e imperador. Né? Então, por isso que ele atribuiu a si mesmo esse título de Augustus. Então, não é, às vezes a gente diz assim, hoje em dia Augusto é um nome, né? Um nome próprio. Só que naquela época, Augustus eram títulos, né? Augusto era como se fosse o venerado, né? E aí ele passou a ser venerado por todos os romanos, passou a comandar o exército, passou a ser líder do Senado e considerado o primeiro de todos os cidadãos. E assim ele derrubou a república e instaurou o império. Alguma dúvida, gente? Eu estou só vendo minha tela, não estou vendo chat. Alguém, se puder ir compartilhando, pode falar. Pode perguntar, que eu não estou mais não estou vendo a tela do Meet, não, por favor. Alguém puder, né? E assim instaurou o Império Romano, né? Ao assumir o poder, ele vai se apresentar como defensor da paz, né? Vai tentar conservar todas as instituições romanas, né? Para quê? Para dar legitimidade ao regime, ao império, né? Então, ele vai tentar manter todas as instituições, né? E aí está os títulos que Otávio Augusto acumulou para si: príncipe, primeiro cidadão da República e líder do Senado, imperador, controlador do exército, sumo pontífice, controlador da religião, Augusto, o divino, né? E aí inaugurava-se em 27 a.C. o Império Romano, né? E aí ele promoveu a Pax Romana, que também é considerado por muitos historiadores como o século de Augusto. Por quê? Porque ele se apresentou como defensor da paz, né? Deixou de lado a política
expansionista, a política agressiva de conquista, de conseguir escravos, né? E assim conservou as instituições republicanas. Começou uma série de reformas que teve grande impacto social, né? E assim aumentou a sua popularidade, né? Dentre essas reformas, a gente pode falar da organização do exército, fortalecendo as fronteiras, enviando tropas para defender as fronteiras de Roma, distribuiu terra aos soldados, ele instituiu a aposentadoria para cada militar, né? Financiou uma série de obras públicas, ampliou o funcionalismo público, assumiu verdadeiramente a administração de muitas províncias, entre as quais ele não tinha colocado o Egito como província romana, né? E aí ele assumiu a administração, né, dessas províncias. O Egito, na época, era um dos maiores fornecedores de trigo para Roma. Né? Que mais que ele fez? Regulamentou também a distribuição de trigo para a plebe. Então, os plebeus passaram a ter o direito de ter o trigo regularmente. Desenvolveu a política do pão e circo, né, que a gente até comentou, que seria essa política. Se eu tenho trigo, né, então todo mundo vai ficar de barriguinha cheia, né, e aí para as pessoas não se revoltar, eu vou fazer o quê? Eu vou iniciar uma série de espetáculos, né, então esse é o nome da política pão e circo. Dou comida, né, eu organizo espetáculos, principalmente de gladiadores, vocês já ouviram falar, né, Otávio Augusto. Durante o século de Augusto, muitas cidades, né, do Império Romano foi modernizada, e aí ele fez teatros, né, fez edifícios públicos, e um deles, né, foi o que nós chamamos de Coliseu, que era onde acontecia as batalhas dos gladiadores com animais ferozes, que eram os escravos. Então, ele patrocinava os espetáculos, dava trigo, né, e com isso a população ficava, né, satisfeita. Então, é o que nós chamamos de política do pão e circo. E esse período de modernização, né, da cidade de Roma, de construção de obras, de reformas, né, é chamado de Pax Romano, o Paz Romano, ou século de Augusto. Até aí, gente, tudo ok? Oi. Tem alguém aí? Sim, pronto. Isso, eu voltei aqui para a tela. Muito bem, você vai me dizendo, vão falando que eu vou tentar aqui compartilhar em tela cheia. Gente, foi pior. Não sei mais nem onde é que eu estava. Voltando aí. E aí, né, o Império foi dividido em duas partes. Alto Império e Baixo Império. O Império Romano foi dividido em duas partes. O Alto Império, que é mais ou menos dos séculos 1 e 2, né, que é considerado o tempo de crescimento econômico, né, de expansão, de dinamização do exército, e aí é chamado de Alto Império. Né? E tem o Baixo Império. Leide, a tela está muito pequena, não dá para ler. É um quadradinho bem pequenininho. Fala, Jesus, o que foi que eu fiz? Depois eu vou parar aqui, vou começar de novo, vou ver o que é que eu... O que foi que eu mexi, hein? Não, sei não o que é que eu tô mexendo, não. Oxi. Vou sair aqui. Peraí. Minha gente. Foi isso que eu fiz. Gente, Marlene é um caso sério.
Malando aqui para ficar bem grande, aí foi pior. E agora, Samir? Voltou ao normal, ainda tá pequenininho. Agora tá normal. Pronto, gente. Aí, esse período, né, de crescimento foi o período mais rico da civilização romana, é chamado de Alto Império. Só que em 14 depois de Cristo, né, com a morte de Otávio Augusto, houve enormes sucessões, né? Várias dinastias de imperadores sucederam Otávio Augusto, mais ou menos mais de 200 anos de dinastias de imperadores, e que é dividido. Tem os Júlios Cláudios, os Flávios, os Antoninos e os Severos. Mas que nome estranho, né? Que a gente pode até falar. Mas aí são dinastias, ou seja, os descendentes do primeiro imperador da família do Júlio Cláudio, aí foram chamados de Júlios Cláudios, Severos, os Antoninos e assim por diante, né? Então, houve várias dinastias, né? Dentre essas dinastias, há alguns governantes que vocês até podem conhecer, são conhecidos nos filmes, Calígula, Cômodo, Nero. Nero foi acusado de colocar fogo em Roma, né? Então, todos esses imperadores, esses governantes governaram Roma durante o período que nós chamamos de Alto Império, né? Há também algumas particularidades desses imperadores. Por exemplo, durante a dinastia dos Flávios, né, e dos Antoninos, houve muitas crises violentas de sucessão, né? Quando um dos imperadores morria, um dos governantes morria, então havia mortes, havia para suceder, cada um queria tomar mais o poder. Então, houve muitas disputas sucessórias e bem violentas. E aí, foi nesse período que Roma retomou a sua expansão territorial e começou a anexar, a expandir e anexar territórios, certo? E aí foi, o Império Romano adquiriu sua máxima expansão, certo? Então, nesses períodos, gente, que a gente pode caracterizar o Alto Império ainda, né? Foi o período em que houve esse crescimento, essa expansão territorial, mesmo com disputas violentas de sucessão, mas houve o que nós chamamos de crescimento, né? E é o período considerado mais rico da civilização romana, em termos culturais, econômicos e de expansão, certo? O Baixo Império é o período de mudanças políticas em Roma, sucessivas crises, né? E aí começa a crise a partir de quê? A partir da diminuição das conquistas territoriais. Aí vocês podem falar, oxe, não falou nesse instante que foi o período em que estava se expandindo, estava crescendo, né? E aí, o que é que a gente pode falar? É porque, como a gente fala, Baixo e Alto Império, é como se, na nossa visão, fosse um período bem pequenininho de tempo, né? Mas se a gente voltar aí, o Alto Império, do poder, né, quando o Otávio Augusto assumiu, até o ano de 235, né? Aí, de 192 até 476 depois de Cristo, né, já é considerado o Baixo Império. E o fim da idade, como nós chamamos da Idade Antiga, para inaugurar a Idade Média. E aí a gente pode até pensar, e nós ainda estamos na Idade Antiga, nós ainda estamos estudando esse período que a gente fala, dessas grandes civilizações da Grécia, de Roma, né, do legado que os gregos, que os romanos deixaram para a gente, tudo isso é que nós chamamos de Idade Antiga, né? E aí o legado romano, nós vimos que a Grécia deixou para a gente o quê? A democracia, né? Foram os gregos que inauguraram a democracia, apesar de que hoje a democracia passa por várias mudanças, né? A gente vê um período democrático bastante conturbado em alguns países, mas foram os gregos que inauguraram a democracia. Quando a gente fala de república,
nós falamos muito de República Romana, da crise da República Romana. Então, foram os romanos que deixaram para nós, ocidentais, e para alguns orientais, a República. Não a modos como existe hoje, mas foram os romanos, né, que deixaram para a gente. Quando a gente fala de circos, de espetáculos, foram os romanos. Né? Então, muito do que a gente tem hoje, na contemporaneidade, foram os antigos, né? Foram grandes pessoas das grandes civilizações gregas, romanas, hebreus, né? Persas, fenícios e mais essas civilizações que a gente estudou, que deixaram como legado para a gente, certo? E aí a gente pode falar dessas mudanças políticas em Roma, no Baixo Império. Crises, e a crise vai começar a partir da quê? A partir da diminuição das conquistas territoriais. Roma, né, vai expandir os seus domínios. Quando chega no Baixo Império, aí vai diminuir, né? Vai começar a diminuir, a uma queda bem considerável dessa expansão, né? E aí, desde o início do século III, mais ou menos, né? III, que a gente pode falar a partir de quê? Século III é a partir de que ano? 201, né? Século III. Então, no início do século III, vai começar essa crise. Por quê? Porque vai diminuir as conquistas territoriais, né? Vai haver ameaça de invasão nas fronteiras. Então, para proteger as fronteiras, né, para controlar as províncias, o governo de Roma tiveram que aumentar o contingente militar. Então, vamos aumentar os militares, por quê? Porque há essa ameaça de invasão nas fronteiras. Né? E nós sabemos que quando Roma começou a expandir os seus domínios, né, aumentar suas províncias, nessas províncias, gente, era habitada por povos de diversas origens. Né? Os romanos começavam, por exemplo, digamos que nós, né, aqui em Aurora, fosse uma grande nação. E aí eu queria expandir meus domínios. Então, eu vou tomar o Barro, vou tomar Lavras da Mangabeira, vou anexar Caririaçu. E aí a gente pode até associar, estou fazendo uma comparação para vocês entenderem, que essas fronteiras, que esses locais são habitados por diferentes povos, né, de diferentes origens. Era como se fosse assim também, né? E aí, eles faziam assim, eles anexavam o território, não queria saber quem era o povo era de diferentes origens, né? Povos com costumes diferentes, né? Com jeitos diferentes. Então, para poder sustentar essas províncias, para poder manter o controle, eles tiveram que aumentar os militares, né? E aí, quando aumentou o número de militares, a despesa também começou a crescer também, né? Então, vai haver essa crise. Crise de diminuição, né, das conquistas territoriais, crise econômica. Se diminui as conquistas territoriais, vai diminuir também o quê? O número de escravos, né? E aí a crise vai diminuir, né, as guerras de conquista, vai causar, aí é uma ligação, eu quero que vocês entendam. Com a diminuição das guerras de conquista, vai causar o quê? Escassez de escravos. Vai diminuir o número de escravos, né? Principalmente nas propriedades rurais. E aí vai estimular o que nós chamamos de colonato. Eu queria que vocês gravassem bem essa palavra, colonato. O que seria esse colonato? É um sistema, né, que foi... E eu sei que tem muita gente que está assistindo aula, que mora no sítio, e que vocês podem até associar. Então, vamos voltar aí. Quando diminui a guerra de conquista, né, a expansão, Roma não vai mais aumentar, não vai expandir seus domínios. Então, vai diminuir o quê? Escravos, né? Os escravos, quem trabalhava nas propriedades rurais. Com a diminuição de escravos, não tem mais quem trabalha nas propriedades rurais, vai desenvolver o colonato. O que é esse colonato? É um sistema, né? Um sistema que um camponês, por exemplo, ele mora lá no campo, né? E o camponês pobre, ele vai aceitar trabalhar numa propriedade de um rico, né? Em troca de um pedaço de terra para trabalhar de proteção
e parte dos frutos do trabalho. Não sei se vocês já ouviram falar, principalmente que moram no sítio. Fulano diz assim, fulano é morador de fulano. Vocês já ouviram falar nesse termo? Fulano tem terra. Ah, fulano é morador do meu avô, né? Aí esse morador faz o quê? Ele tem a casa, né, lá na propriedade. O que é que ele faz? Ele planta durante o inverno, né? E parte do que ele produz, ele entrega ao dono da terra, né? Como se fosse um aluguel. Para mim morar, para mim ter proteção, ter minha casa, né? Eu vou trabalhar, eu vou plantar, digamos que eu vou tirar 10 sacos de milho. Aí tem umas divisões, né? Ah, eu vou ser de meia ou de um terço, né? Então, por exemplo, se eu tirar 10 sacos de milho, se o acordo for de meia, então 5 é meu, 5 é do dono da terra. Se for de um terço, se eu trabalhar, tirar 9 sacos de milho, 3 é do dono da terra, 6 é meu. Então, isso ainda existe hoje, mas foi inaugurado em Roma com o nome de colonato. Por quê? Porque diminuiu a expansão, né? Diminuiu o número de escravos, e aí fez o quê? Os pequenos camponeses tiveram que ir, né? E pedir proteção aos donos de terra, né? Em troca de proteção, de moradia, de um pedaço de terra para trabalhar, os camponeses passaram os pequenos camponeses passaram a trabalhar nessas grandes propriedades. Então, houve o quê? A ruralização da economia, né? A tendência da maioria da população fazer o quê? Ser ruralizado. Então, se diminuiu a expansão, as conquistas territoriais, né? As terras, as pessoas iam para quê? Começaram a ir para o campo em busca de proteção, e que esses grandes proprietários davam essa proteção, davam comida e casa, né? Então, eu sei que vocês já estudaram, acredito que no 6º, 7º ano, quando nós falamos de feudalismo, toda a economia feudal é aonde? É na área rural, né? E essa ruralização vai começar a partir daí, né? Da crise do Império Romano, quando diminui-se as conquistas territoriais, diminui-se as expansões, vai diminuir também o número de escravos. Então, não vai ter mais escravo em grande quantidade para trabalhar nas terras, né? O Estado vai começar a ter despesa, por quê? Porque não tem quem proteja as suas fronteiras, então vai aumentar o número de militares, e, consequentemente, despesa para o Estado. Então, muitos camponeses vão sair das cidades e ir para o campo, trabalhar na forma que nós chamamos de colonato, né? Que é esse sistema em que foi inaugurado em Roma, em que um camponês, fugindo da crise, vai se chegar, né, pedir proteção a um grande proprietário, né, um fazendeiro, digamos, e aí, em troca, esse grande proprietário vai dar uma casa e um pedaço de terra para ele trabalhar, de meia ou de um terço, mas que parte do que ele produz, ele entrega ao dono da terra. Até aí, tudo ok? Então, a crise da mão de obra vai aprofundar a queda da atividade econômica, né? Vai diminuir a arrecadação de impostos, né? E vai haver o quê? O processo que nós chamamos de ruralização, ou seja, as pessoas vão sair da cidade e ir em busca dessa proteção no campo, né? Então, esse desenvolvimento do colonato. No plano político, os chefes militares e os senados, né, vão começar uma sucessiva luta pelo poder, né? Vai haver, né, a junção político-militar do Exército, né? O Exército vai meio que administrar, né, com força, porque era o quê? Era militar, né? E aí o poder vai começar a se enfraquecer. Então, para facilitar a administração, nós vimos que em Roma tinha expandido os seus domínios, aumentado o seu poder. Durante o governo de Diocleciano, ele implantou um sistema conhecido como tetrarquia. O que era essa tetrarquia? O império, né, passou a ser dividido em duas partes. A parte ocidental e a parte oriental.
né? Aí o que foi que Diocleciano fez? Cada parte tinha um chefe, que era chamado de Augusto, né? E esse chefe era escolhido pelo exército, né? E então cada parte, tanto a parte oriental como a parte ocidental, né, passou a ser governado por um Augusto, e que tinha um auxiliar, que era chamado de Césares, né? Então, era um Augusto e um César para governar, por isso que era chamado de tetrarquia, tetra, 4, né? Então, 2 da parte oriental e 2 da parte ocidental, 4 pessoas, né? Quando o imperador Constantino assumiu o poder, aí ele fez o quê? Ele uniu novamente, ele não mais dividiu, né? Então, ele unificou o império, transferiu a capital do Império Romano para Bizâncio, né? Grave bem esse nome, que nós vamos estudar o Império Bizantino, né? E aí, Bizâncio ficava no Oriente. Então, Roma expandiu seus domínios, né, para o Ocidente, para o Oriente. E aí, o que foi que Constantino fez? A gente tem uma província lá em Bizâncio. Então, quando ele assumiu o poder, ele transferiu a capital do Império Romano para Bizâncio e trocou o nome de Bizâncio para Constantinopla, em sua homenagem, né? Naquela época, pessoal, não havia liberdade de culto para os cristãos. Tinha sido o período em que Jesus Cristo, né, tinha sido morto, tinha sido perseguido. Por quê? E aí, qual é a relação da morte de Jesus Cristo, né, com Roma? Quando a gente fala assim, sou católico apostólico romano, vocês já ouviram esse termo? Alguém já ouviu? É porque naquela época, né, vamos começar do início. Quando Jesus nasceu, vocês, quem tem acesso, né, quem lê, até quem não tem acesso à Bíblia e tudo, mas quando a gente sabe que quando Jesus nasceu, ele nasceu aonde? Não foi Jesus nasceu. Você pode dizer, não é aula de religião, não. Mas quem sabe me dizer? Certo, em Belém. Uma manjedoura. Na manjedoura lá em Belém, né? E Belém era uma província romana, né? Aí naquela época, o rei, né? Como Roma estava expandindo os seus territórios, os seus domínios, né? Todas as províncias romanas, né? Era como se fosse... O rei era quem? Era o rei de Roma, né? E aí, quando nós sabemos que tem toda aquela história que Jesus foi perseguido, né? Porque disseram que o rei dos judeus tinha nascido, né? E o governador, o rei de Roma, perseguiu, mandou matar as crianças, né? Porque não ia nascer outro rei, né? Então, há uma relação direta entre a religião, o catolicismo, e a história de Roma, né? Nós sabemos que são narrativas dos evangelhos, né, sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, mas nós sabemos que ele começou a professar suas ideias, né? Começou a pregar, e aí a história de Jesus, que Jesus começava, né? Dizer que Cristo era o Salvador, né? Que Jesus era o rei dos judeus, era o Messias. E aí, o Roma, desde que Jesus nasceu, o imperador de Roma começou a perseguir Jesus Cristo, né? E aí, como João Paulo falou, ele nasceu em Belém, e aí, que é a atual Palestina, e era uma província romana, né? Habitada naquela época por diferentes povos. E, gente, quando Jesus foi morto, que os seus discípulos, né, os seus apóstolos começaram a pregar os seus ensinamentos, né? Pregavam o evangelho não somente para os judeus, mas para todos, né? As propostas de Jesus Cristo. E assim, os apóstolos, os discípulos começaram a ser perseguidos, né?
o cristianismo, principalmente no mundo romano, começou a ser perseguido pelas autoridades de Roma. São Pedro e São Paulo, né, apóstolos, eles tiveram, eles foram sacrificados em Roma, né, porque começaram a pregar os ensinamentos de Jesus Cristo. E aí, né, fala-se que Constantino, ele teve uma visão durante as suas guerras de expansão, e aí ele permitiu, nessas suas visões, ele permitiu, né, que houvesse a liberdade de culto dos cristãos, porque naquela época não se permitia que falasse das ideias de Jesus Cristo, né? Então, com a morte de Jesus Cristo, né, houve essa expansão, essa difusão do cristianismo, mas houve a perseguição, né, dos seus apóstolos. E aí, Constantino concedeu a liberdade de culto e de crença. Né? É o que nós chamamos de Édito de Milão, não sei se vocês já ouviram falar, mas pelo Édito de Milão, Constantino, ele permite a liberdade de culto aos cristãos. Quando Constantino... Se pronuncia Edito de Milão ou Edito de Milão? É editor, porque assim, às vezes a gente usa édito com acento, né? Mas é editor de Milão. Então, lá em Milão, Constantino publicou esse edito, né? E pelo documento, ele concedeu liberdade de culto e de crença. E isso fez o quê? Beneficiou principalmente os cristãos. Quando o imperador Teodósio assumiu o controle de Roma, ele tornou o cristianismo como religião oficial do Estado romano. Então, foi Constantino e Teodósio, né, que implantaram, começou com Constantino e depois Teodósio, que oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano. E Teodósio dividiu o Império em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, que também era chamado de Império Bizantino. E aí é o que a gente começa a falar, estamos caracterizando o quê? O Baixo Império, né? Durante esse período, há problemas econômicos, né? Falta de mão de obra, crise militar e a ameaça do que nós chamamos de povos chamados de bárbaros. Quem eram os bárbaros? Quando começou a crise, né, no Baixo Império, a crise do escravismo, o colapso econômico, né, a divisão do Império do Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, aí houve o quê? Ficou mais fácil dos povos que viviam em fronteiras invadir o território de Roma, que nós chamamos de Império Romano do Ocidente. E aí houve as invasões bárbaras. E quem eram os bárbaros? Eram os povos que viviam nos limites do Império, né, mas não falavam latim. Especialmente os germânicos, os eslavos, os tártaros mongóis. Então, esses povos foram considerados bárbaros pelos romanos. Como a gente fala de bárbaro, a gente associa o quê? Associa povos violentos, né? Mas não, eles eram chamados de bárbaros porque eles não falavam o latim, não tinham o costume romano, certo? E aí, os povos, né, a ameaça desses povos considerados bárbaros, até 395, o Império ainda se manteve unificado, né? Mas depois ele começou a ser ruralizado, ser fragmentado, principalmente por conta dessas invasões. Aí, em 410, Roma é invadida e saqueada pelo rei dos godos, né? E em 476, há o que nós chamamos de um golpe fatal, né? É o que nós chamamos de invasões germânicas. É quando o Império Romano do Ocidente vai ser invadido pelos germânicos, que é o que nós chamamos de povos de Alemanha hoje, né? São povos descendentes dos alemães, os germânicos. E aí eles vão depor o último rei, que é Rômulo Augusto,
o último soberano de Roma, e aí vai haver a queda do Império Romano do Ocidente, né, e o fim da Idade Antiga. O Império do Oriente ainda vai se manter por algumas centenas de anos, né, forte, centralizado, tendo como base o Império Bizantino, né, e vai viver uma grande era de esplendor. E aí eu dividi aqui alguns feitos, né, dos imperadores, para vocês terem ideia. Diocleciano, ele criou a tetrarquia, né, governo de 4, pelo edito máximo, tentou controlar os preços dos produtos, né, que vinha das províncias. Constantino reunificou o império, permitiu o cristianismo, pelo edito de Milão, de 313. Teodósio dividiu o império em dois, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, né, e tornou o cristianismo oficial. Foi o edito de Tessalônica, de 391. Né? Eu fiz uma comparaçãozinha aqui para vocês também, sobre o Alto e o Baixo Império, que fica bem mais fácil de vocês, a gente estudar, né? Aqui está alguns dos legados romanos, o cristianismo, o direito, a base da ciência jurídica do Ocidente, foi também nos deixado pelos romanos. Nas artes, a pintura, escultura, arquitetura, os circos, os aquedutos, os termas, o latim, que é a matriz, né, do italiano, do português, do espanhol. Então, todos esse legado cultural foi nos deixado pelos romanos, certo? O teatro, né? Alguns grandes artistas, como Virgílio, da Eneida, Tito Livio, da História. Então, gente, o legado romano é enorme, né? A família como célula mãe da sociedade, né? A república. E na religião, eles também acreditavam em alguns deuses, tendo como base os deuses gregos. Por exemplo, Apolo, deus do sol, Baco, deus do vinho. Então, se a gente fizer a comparação, né, tinha esses mesmos deuses na Grécia, e aí eles utilizaram com nomes próprios para os romanos, né? Ceres, deus da terra, Cupido, divindade do amor e da reprodução, Diana, deusa da lua e da casa, Fortuna, deusa da sorte, Jano, deus das portas, Juno, esposo de Júpiter, Júpiter era a divindade suprema, Marte, deus da guerra, Minerva, deus da sabedoria, Netuno, deus dos mares, Plutão, deus do inferno, Saturno, deus do tempo, Urano era o deus do céu, Vênus, a deusa do amor, e Vesta, deus do fogo. E essa é o que nós, foi a nossa história sobre Roma. Alguma dúvida, gente, até aí? Ficou claro? Meninos?